Planejamento de Vida 2021 Espiritual. Estratégias, planos, objetivos, metas e ações. Se preparando. Primeiro, fases anteriores. Agora é hora de revisar tudo. Segundo, áreas. Comece pela área espiritual e resuma o que for importante. Depois siga o mesmo nas outras áreas. Terceiro, prioridade. Descarte o que não for importante ou que não quer agir nesse momento. 4. Anote tudo. Coloque em ordem de prioridade. Prontos. Vamos reler o que escrevemos até aqui e nos preparar para definir nossas escolhas em cada área, procurando figuras que representem a nossa vontade, os nossos sonhos e desejos. Somente para relembrar as áreas da vida, nós classificamos em espiritual, que entende todos os estudos e práticas, física, que compreende exercícios físicos, alimentação, a manutenção da nossa imagem, das nossas roupas, do nosso cuidado e de lazer. Relacionamentos, que vai cuidar da parte familiar, afetiva e outros tipos de relacionamento. Material, que vai cuidar do financeiro, da carreira e qualquer aquisição que eu possa ter vontade de fazer. Mental, pensamentos, hábitos e crenças. Emocional, sentimentos e comportamentos. Nessa etapa, nós vamos identificar o problema que nós precisamos resolver. Vamos estabelecer metas, vamos estabelecer soluções, vamos analisar o fenômeno, analisar o processo e definir um plano de ação. Então, existem duas formas de checar se o que nós estamos escolhendo está adequado ou não. Então, a primeira coisa que nós vamos apresentar para vocês é o PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act, que nós procuramos traduzir em planejar, diligenciar, conferir e agir. Do PDCA, a primeira letra é o P, então é que significa planejar. Precisamos identificar os problemas, admitir que existe solução, estabelecer metas, analisar o fenômeno e analisar o processo e definir um plano de ação. Isto vai requerer reler o que já foi concluído nas fases anteriores. Definir em cada área o que é prioridade, o que é relevante. Por exemplo, se nós temos aqui um exemplo da área espiritual, definir se nós temos um problema lá, que nós estamos mal, definir que nós vamos ter disciplina nas orações para fazer disso um hábito. Então, a mesma coisa deverá ser feita nas demais áreas. Nós vamos planejar, vamos definir o que nós vamos fazer em cada uma das áreas. Aqui nós vamos para a segunda letra do PDCA, que é a letra D, que significa diligenciar. Precisamos examinar as informações que obtivemos nas fases anteriores, pois serão elas que revelarão o que é importante mudar e quais os nossos desejos. Aqui nos reunimos com o que vamos precisar para nos ajudar a fazer isso. É muito importante ter disciplina e organização. Agora nós vamos para a terceira letra do PDCA, que é a letra C, que significa conferir. Precisamos analisar e verificar os resultados que estamos definindo. É primordial que sejam metas mensuráveis, alcançáveis, possíveis. Caso contrário, ficaremos na subjetividade e nunca saberemos se o plano pode ser colocado em prática e se pode ser cumprido. As metas precisam fazer sentido em nossas vidas, ter sentido e estar de acordo com nossa missão
crenças e valores, sonhos e desejos, etc. A última letra do PDCA é a letra A, que significa agir. Aqui fazemos nossas verificações para fazer a correção no curso, acrescentar novas metas, periodicamente como estão nos nossos planos. Se conseguimos analisar e melhorar continuamente vários aspectos da nossa vida. A ideia aqui é diminuirmos e conhecermos os nossos riscos e limitações. Fazer follow-up. Planejamento não é uma camisa de força. Precisamos aceitar que nossa vida pessoal tem vários aspectos. Precisamos definir o que melhorar em cada área. Se pensarmos num planejamento só de carreira, ou mesmo somente para resolver nossos problemas financeiros, podemos incorrer em erro básico de fazer escolhas que serão prejudiciais às demais áreas. Por exemplo, afetar o meu bom humor por ter escolhido ganhar mais, mas odiar o que faço. Ninguém quer ser bem-sucedido e depois ter que enfrentar problemas de saúde graves, solidão ou frustração por não ter vivido plenamente. É na medida do sucesso que temos que nos autoconhecer para não errarmos em nosso planejamento para a vida. Temos que pensar em melhorias em todas as áreas: espiritual, físico, familiar, financeiro, carreira, mental, emocional, material, lazer e perceber suas interrelações. Muitas pessoas, apesar de bem-sucedidas em suas carreiras, são frustradas ou infelizes porque a medida de sucesso de suas vidas não são delas, e sim de outras pessoas. Não podemos ficar comparando. No passado, o sucesso era avaliado pela acumulação de bens. Hoje é viver experiências. Nossos planos precisam manter o equilíbrio de todas as áreas e respeitar o nosso modo de ser, nossos sonhos, desejos, crenças e valores. Como nós estamos definindo as ações para nós precisamos, de alguma forma, ter algumas coisas que nos norteiam. Então, nós procuramos sintetizar em 7 regras para a vida. Então, analise exatamente essas 7 regras e vejam como nós estamos, na medida que nós vamos definir as nossas ações, como é que nós estamos fazendo isso. A primeira regra é: faça as pazes com o passado, para que ele não afete o seu presente. Então, não adianta deixar o passado presente na nossa vida agora. Nós temos que, digamos, entrar em acordo com ele e deixar ele lá atrás. Segundo, o que os outros pensam de você realmente não importa. Na verdade, se você for trabalhar para os outros, você vai acabar não fazendo nada, porque quanto mais você olha para o lado, desculpe, para trás, no caso do passado, você não vai a lugar nenhum, você não vai sair do lugar. Então, a ideia é olhar para frente, né? Quer dizer, então, o nosso papel aqui nesse planejamento é olhar para frente e deixar o passado para trás e não ficar olhando também para os lados para saber o que as pessoas estão falando de você ou estão pensando de você. Terceiro, o tempo cura quase tudo, então dê tempo ao tempo. Claro, muitas coisas que a gente está pensando que às vezes é problema, né? O tempo está curando, porque eu estou me tornando mais amoroso com relação a isso. Eu estou olhando isso de uma outra forma e eu estou fazendo mudanças em mim. Às vezes o problema que eu vejo lá fora não é lá fora, é dentro de mim. Na maioria das vezes é assim. Quarto, ninguém é responsável pela sua felicidade além de você mesmo. Sim, então não coloque a sua felicidade dependendo da outra pessoa, porque senão você não vai viver. Né? Eu acabei de passar por um processo aqui de uma pessoa que colocou, digamos, a responsabilidade da felicidade na mão do outro e agora, infelizmente, está se separando. Então está sendo um problema muito sério para ela, porque é como se ela estivesse perdendo absolutamente tudo. 5. Não compare a sua vida com a dos outros.
E não julgue ninguém, pois você não sabe pelo que eles estão passando. Então, assim, nós não sabemos que nós temos que entender que cada pessoa está vivendo, digamos, as suas agruras. Ninguém veio aqui na Terra passar férias, né? Então, nesse processo, a gente precisa entender que não dá para comparar. Eu não sei o que aquela pessoa está pensando, eu não sei o que aquela pessoa está vivendo, eu só estou olhando o aspecto externo, que é o que eu consigo ver. Então, não dá para julgar. E mais, talvez o que eu esteja vendo, eu estou vendo, digamos, com o olhar muito curto, porque eu estou olhando para aquela situação. Mas e o contexto todo que a pessoa está vivendo? O que representa isso na vida dela? E me entender o seguinte, está tudo certo, tanto na vida dela como na minha vida. Está tudo em equilíbrio. Tá? A única coisa que eu preciso fazer, se eu não estou gostando da situação, é mudar a mim mesmo. Sexto, pare de pensar demais. Não tem problema não saber todas as respostas. Elas chegarão quando você menos esperar. Esse é um processo, na verdade, de aprimoramento, de estudo, de transformação. Então, quanto mais eu me disponho a aproximar de Deus, eu vou apresentando, digamos, novos recursos, eu vou, digamos, procurando novos recursos, vou agregando novos recursos, e vou fazendo com que, na verdade, a minha sabedoria cresça e que eu vá encontrando novas soluções. Então, não adianta ficar pensando, eu tenho que agir. Sétimo, sorria. Você não é dono de todos os problemas do mundo, claro. É como eu disse antes, eu preciso, e mais, somente eu tendo amor divino, amor dentro de mim, é que eu vou, na verdade, sair disso tudo. Se eu ficar, digamos, me lamentando, achando que todos os problemas são meus, eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar carregando um peso, vou ficar arrastando um peso e eu não vou sair de lugar. Então temos que entender que, na verdade, Deus nos pôs aqui no mundo para fazer um processo de superação do meu passado, superação, digamos, dos relacionamentos conflituosos que eu tenho, para que eu possa demonstrar o meu amor a Deus. É assim que se demonstra amor para Deus. Veja bem, eu não vim aqui para viver o karma, eu vim aqui para amar. Então, veja bem, qual é a moeda corrente para Deus? O amor. Então, não é a dor, não é o sofrimento, não é a doença, nada disso é bom para Deus. Deus não fica satisfeito com tudo isso. Deus fica satisfeito sim quando o meu amor cresce para Ele e o meu amor cresce para todos que estão à minha volta. Que assim seja. Aqui, finalmente, nós estamos dando algumas perguntas para poder facilitar vocês pensarem. Pensar em cada área, indo para cada área, ficar pensando exatamente o que nós precisamos, em função daquilo que eu já reuni de dados no meu passado, que é exatamente aquela parte da psicogeografia, das minhas crenças limitantes, dos meus hábitos equivocados, o que eu preciso fazer, também nos meus pontos fortes e pontos fracos, também das oportunidades e ameaças que se apresentam para mim e da minha missão. Então, eu vou pensar nisso tudo e vou, na verdade, estabelecer ações congruentes com isso. Então, eu vou pensar em diversas formas para que eu possa, digamos, melhorar a minha, digamos, percepção de que eu preciso fazer. Então, vamos imaginar que a primeira pergunta seja essa. Com relação ao meu lar, o que eu pretendo melhorar ou construir? Com relação à minha vida profissional, o que realmente eu almejo? O que eu desejo fazer? Eu estou bem na minha vida profissional? Terceiro, em minha saúde, o que preciso melhorar? O que eu preciso fazer para cuidar melhor de mim mesmo? Quarto, em termos de desenvolvimento pessoal, o que preciso fazer ou o que preciso fazer para melhorar? Estudar, fazer terapia, me dedicar mais à parte espiritual? O que eu preciso fazer realmente para mim poder ser cada vez melhor? Nos meus relacionamentos, quinto, nos meus relacionamentos familiares, amigos, profissionais, como melhorar minhas relações, o que eu preciso fazer, o que eu preciso buscar, o que eu preciso, de alguma forma, compreender em mim das minhas dificuldades e fazer a superação das minhas dificuldades. Espiritualidade, sexto, em que eu acredito, como me aprimorar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que meditar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar uma nova religião, eu tenho que buscar novos estudos, o que eu preciso fazer? Sétimo, como está a minha vida financeira? Como melhorar, como economizar para adquirir o que eu desejo? Veja bem, não é
proibido ter coisas. Agora, é ruim quando eu vou obter essas coisas simplesmente para mostrar para o outro, para disputar com o outro. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo mau uso daquilo que eu preciso. Então, se eu estou buscando coisas, simplesmente mostrar para o outro que eu tenho isso, está tudo errado. Oitavo, lazer. O que tem feito para relaxar e descansar? Veja bem, lazer é na verdade, uma obrigação nossa. Deus, ao sétimo dia, descansou, então nós temos que pensar também na questão do lazer. Em função das perguntas, nós reunimos algumas sugestões de ações. Então, na parte espiritual, a gente pode pensar em melhorar a espiritualidade, criar o hábito da oração, da meditação, estudar assuntos espirituais, etc. Na área física, andar ou correr mais, praticar na academia, cuidar da sua aparência, fazer dieta, melhorar a alimentação, cuidar da saúde, tirar férias, viajar, respeitar as folgas no domingo, viajar, ter tempo para atividades culturais, etc. Nos relacionamentos, escutar mais do que falar, ser mais próximo, ser mais efetivo, reconquistar as amizades perdidas, ser mais respeitoso, ser justo, não julgar, ser contributivo e amigo. No emocional, ser mais calmo, eliminar as compulsões, escutar. No material, comprar um apartamento, trocar o carro, buscar mais conhecimento profissional, mudar de profissão, mudar de trabalho, preparar a aposentadoria, etc. E no mental, não pensar com medo, não fazer comparações, etc. Muito bem, gente. Agora nós chegamos finalmente à fase em que nós vamos definir as nossas ações. Para isso, existe uma ferramenta que é muito útil, que é chamado 5W2H, né? Avaliando cada ação definida como desejada. Então, nós vamos definir a ação em função dessa ferramenta. Então, é bom se submeter cada ação para avaliar como ela pode contribuir com o Pai para que as coisas aconteçam. Quer dizer, nós não vamos fazer nada sozinhos. Nós não estamos trabalhando para o nosso ego, nós estamos trabalhando para Deus e nós temos que ter na nossa cabeça que as ações, na medida que forem definidas, elas são definidas de acordo com os planos de Deus e nós vamos nos engajando nesse plano. Ainda que tenhamos, digamos, desejos, esses desejos precisam ficar coerentes com os desejos de Deus. Então vamos pensar exatamente como nós vamos fazer isso. Então as perguntas do W é o que, o what, why, por quê. Então no que você define ações concretas e objetivas para serem tomadas. No porquê você tem a meta que se objetiva com a ação. No quem, que é who, você define quem é responsável pela ação. No quanto, how much, o impacto financeiro, que no nosso caso algumas coisas podem ter impacto, outras coisas não podem ter, e a gente define também isso. No how, no H, nós temos aí o planejamento para como vai ser executado essa ação, when, quando, que a gente define o prazo para a ação a ser realizada, e o where, em qual ação, em como a gente vai, onde a gente vai realizar isso. Então, é exatamente isso que eu queria apresentar para vocês, esse método, porque ele funciona. Quase no final. Agora estamos prontos.
Vá em cada área e, baseado no que já escreveu, defina o que você quer melhorar e obter. Defina o que você pode ser imediato ou no futuro. Muitas coisas só dependem de nós, outras precisamos da intervenção divina para realizar, pois ainda não temos força suficiente. Utilize a ferramenta 5W2H. Bom, gente, aqui tem um exemplo do 5W2H. Então, na primeira pergunta, what, que significaria o quê? Orar mais. Então, nós estamos aí com o problema de orar mais. Lembra que nós definimos orar mais lá. Então, por quê? Porque eu sou frágil aos ataques espirituais. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso tendo um horário fixo. Onde? No meu oratório de casa. Quando? Todos os dias ao acordar. Quem vai fazer isso? Eu. Quanto? Sem custo. Só tenho o meu esforço. Então, com isso eu estou definindo naquela ação orar mais o que eu preciso fazer. Quer dizer, isso me traz a conscientização e me traz, na verdade, a possibilidade de visualizar a viabilidade do que eu estou estabelecendo. Quase no final. Primeiro, comparações. Não compare suas prioridades com quem quer que seja. Sua vida é única. Seus compromissos são diferentes, embora em alguns casos possam chegar na mesma solução. Você não conhece os detalhes da vida do outro. Você não sabe o que se passa dentro dele. 2. Atenção. Entretanto, preste atenção às soluções. Uma delas pode ser aplicável para vocês. Você pode fazer adaptações. Terceiro, arte de mudar. Lembre-se de ter folhas em brancos à disposição sempre. Na exposição do planejamento, anote tudo que for importante e depois revise ou adapte o seu planejamento. Lembre-se, planejar é a arte de mudar. Quarto, flexibilidade. Seja flexível, mude. Sendo melhor, mude. Agora que você já definiu seus objetivos, vamos transportar isso para a cartolina. Você pode fazer isso também no computador se quiser, se isso for mais fácil para você. Em cada área, procure revistas, Google, imagens que possam representar o que você definiu, que você escolheu e definiu em cada área. Durante toda a semana estaremos trabalhando na cartolina. Escolham pelo menos 3 ou mais figuras a priori para representar os seus desejos em cada área. No momento em que nós estivermos providenciando a representação de cada área, você vai escolher uma delas. Mas vamos fazer isso juntos. Próximo passo. Aproveitar as revisões e as palestras. Agora é hora de juntar tudo o que você escreveu até aqui e participar dos tira-dúvida, das palestras e construção dos cartazes. Agora vamos juntar meditações, orações, declarações e cartazes para potencializar a realização que tanto desejamos. Lembre-se que o principal objetivo é o espiritual. Logo, demorem-se mais em definir o que desejam nesta área. Não se preocupem em pensar que estarão importunando a Deus com suas orações e pedidos constantes. A importunação é a essência da oração eficiente. Daí nossas orações repetitivas. Com esforço em Deus, tudo acontece.
Gente, vocês chegaram até aqui. Então a nossa palavra a vocês é obrigado. Vamos agora concretizar os nossos desejos alinhados a Deus.